Fala, nação rubro-negra, Maverick na voz, e hoje vou reagir a um vídeo extremamente chateado, para não falar vários palavrões aqui, e não quero me estender. Vamos logo para o vídeo. Só não esquece de se inscrever no canal e dar aquele like para ajudar a gente a trazer muito mais react e falar sobre o nosso Mengão. Vamos embora! A gente vai falar da briga pela liderança, que ainda envolve o Cruzeiro, que teve uma chance ali de dar uma colada também, acabou empatando em casa com o Sport. Desfalcado o Cruzeiro, é bem verdade, mas até aí tinha oportunidade contra o Lanterna e desperdiçou. Vamos ouvir então Felipe Luiz. Um ano muito longo e obviamente que o futebol é momento, né? E são fases. Eu não vi a preocupação, sinceramente. Hoje vim muita confiança. Fizemos um grande jogo para mim, na minha opinião, contra o Cruzeiro. Fizemos um grande jogo contra o Estudiantes na ida. Como eu falei para vocês, não fizemos um jogo bom na volta. E cada adversário vai colocar as suas dificuldades em cima do Flamengo. E o momento é esse. Hoje temos que digerir uma derrota dura aqui, né, em cima do adversário, uma derrota para a qual não contávamos, porque, como eu falei, estávamos muito confiantes e o time vinha num bom momento para fazer um grande jogo hoje contra o Bahia. E agora a derrota, claro, você vai olhar os últimos jogos, os números, e vai falar que uma vitória nos últimos 5 jogos. Mas eu vejo outras coisas, eu vejo como o time está jogando, como está se comportando no campo, a evolução que estão tendo alguns setores, alguns jogadores, e é o que eu falo. Hoje eu tenho que colocar na cabeça o que nós temos que melhorar em vários aspectos para poder colocar o time no trilho de novo. Primeiramente, acho que é importante eu aqui me retratar perante os meus companheiros e a torcida do Flamengo, porque, obviamente, uma expulsão tão cedo no jogo condiciona muito aquilo que é a partida e bota meus companheiros numa situação complicada, de muito esforço. Então, a primeira palavra aqui é de um pedido, talvez, de retratamento com os meus companheiros, com a torcida do Flamengo, que me apoia em cada situação. Tá aí a classificação. Palmeiras tem 55 pontos. O Palmeiras já era o líder por pontos perdidos. Agora o Palmeiras realmente assume a liderança. Porque nessa mesma pontuação com o Flamengo é de 55, o Palmeiras está atrás, tem 25 jogos. Quando eu digo está atrás do número de jogos. Tem 25 jogos apenas, o Flamengo tem 26. E o Cruzeiro, que é o terceiro, com 52 pontos, e essa é a briga pelo título, né? Tem 27. O Cruzeiro ainda tem, mas está na briga. Pontuação por jogo dá para chegar. Aí já tem um abismo do terceiro para o resto. Aí já não dá mais para pensar em briga por título, aí é briga por G4, é briga por G6. Mas o retrato, né, a fotografia de hoje, de agora, parece que o Palmeiras está assumindo o... Esse lance do gol do Bahia me preocupa demais, principalmente pelo fato da confusão que deu ali na zaga, né? Não sei se você concorda comigo, inclusive deixa seu comentário aqui, mas achei extremamente confuso, né? Teve o erro do Danilo, foi, né, o último homem, não teve cartão, tá certo, poderia ter amenizado, ok, né, mas com certeza também tinha sofrido as consequências com um cartão amarelo pela atitude do Danilo sendo o último jogador. Mas, cara, esse gol do Bahia aí, pra mim foi realmente bater cabeça na zaga ali, que foi bizarro. Eu acho que o Palmeiras veio um pouco melhor do que o Flamengo desde antes das partidas da Libertadores, quando ele conseguia resolver seus jogos rapidamente, né, depois do encaixe com a dupla Vitor Roque e Flaco Lopes. Que não jogarão o próximo jogo. Mas eu acho que é o jogo ideal para que eles não joguem, né, porque mesmo sem eles o Palmeiras tem muito mais time que o Juventude. Obviamente precisa ganhar o jogo no campo, jogar bem, e o Palmeiras não vinha jogando bem sem eles, então a gente tem que esperar para ver como vai lidar, mas é óbvio que o Palmeiras é favorito para essa partida. Eu acho que o Flamengo tem algumas rodadas que está faltando um pouco. Eu não acho que falta tanto assim, eu não acho que é um desastre, uma tragédia. Ele continua sendo forte defensivamente, parece que perdeu um pouco de capacidade. Tem a ver com o que o Eugênio fala da parte física, de pressão na frente, e aí o Felipe, no seu início como técnico, tem que interpretar isso do jeito mais realista e para tentar achar soluções que o elenco oferece, mesmo com queda de rendimento, talvez até com alguma mudança pequena em ideia de jogo, uma equipe um pouco mais técnica, de mais posse de bola, com menos pressão, que trabalhe com mais paciência o jogo. Eu acho que o elenco do Flamengo oferece essas possibilidades e cabe ao técnico achá-las, porque olhando o elenco do Flamengo,
A gente pode exigir isso, a gente não pode exigir. Mais uma pausa aqui, deixa no comentário. Você acha que a gente deve exigir? Porque eu, como torcedor, eu fico realmente frustrado por conta do elenco que a gente tem, a gente não tá conseguindo entregar o resultado que a gente espera, tá? E a gente quer esperar isso. Porque olha o elenco que a gente tem, cara. Olha a gente como torcedor. Todos os outros times, falei, os outros torcedores, que a gente tem um elenco absurdo e a gente não conseguir entregar o melhor, isso deixa a gente completamente frustrado, tá? É a minha opinião absolutamente sincera. Então deixa nos comentários aqui se você concorda comigo ou não. Das outras equipes. Mesmo o Palmeiras estando melhor, teve o jogo contra o Bahia, obviamente muito rescaldo do que o Palmeiras sofreu na Libertadores, em que não foi bem. Aí atropela o Vasco. E eu não acho que o Palmeiras fez um bom jogo hoje. E eu acho que a virada tem muito a ver com a mentalidade da equipe, que obviamente é muito forte, com o time ser bem treinado e com o banco muito bom que o Abel tem. Mas aí o Flamengo também tem, né? E que o Crespo não tem. Porque provavelmente se o Palmeiras não tivesse vencido hoje, se a arbitragem tivesse sido melhor, se nem o banco teria resolvido. Porque o primeiro tempo do Palmeiras foi muito ruim. E eu não quero nem mais falar de arbitragem não, hein? Num jogo em que não tinha por que ser muito ruim, porque o Palmeiras é melhor que o São Paulo. Não vou nem começar nesse assunto. Mas é um clássico, faz parte do jogo, isso acontece. Nem os melhores times do mundo jogam bem em todas as partidas. Agora, esse momento do Palmeiras, ele é um pouco melhor que o do Flamengo, mas não dá para afirmar que isso significa que o Palmeiras tem mais chance que o Flamengo de ser campeão. Eu acho que a coisa continua ali. E o Cruzeiro correndo por fora com menos chances, mas ainda na disputa. Tem que ver o que vai ser, Breider, para tocar para ti. Quando os dois times tiverem as semifinais da Libertadores, Palmeiras e Flamengo, o Cruzeiro talvez tenha alguma margem de crescimento, ou seja, não deixar desgarrar. E no caso do Flamengo, que empatou com o Cruzeiro no meio de semana, é preciso ter o cuidado só para não deixar a fotografia do momento nublar a boa campanha que o Flamengo continua fazendo. Porque no jogo de hoje... O Flamengo tomou 13 gols em 26 jogos, é impressionante. Pois é, e hoje, enfrentando o Bahia, que é um time com repertório, com qualidade técnica, conseguiu resistir com 1 a menos desde os 12 do primeiro tempo. Então isso daí é uma condicionante. Não há como falar do jogo, do desempenho do Flamengo, sem falar que o Flamengo esteve diante de um ótimo adversário com 1 a menos desde os 12 do primeiro tempo. Eu acho que foram 2 expulsões assim evitáveis. Não, totalmente. De verdade. Totalmente A do Danilo foi evitável, claro. Muito evitável. Muito evitável. E um cara... Aí a gente tem os dois extremos, né? Um cara extremamente experiente, rodado, Sim. que é o Danilo, e um menino, que é o Wallaciano. Que foi totalmente imprudente. E no caso do Danilo, desculpa, André, Mais uma pausa aqui, galera. O Wallaciano está sendo imprudente há muito tempo. Eu lembro quando o Felipe Luiz ele chegou e falou que ele era um menino, ele era... eu esqueci a palavra que ele falou. E tipo assim, a soberba que ele tem, parece que ele é um Romário, pô. E ele não é um Romário. Então vamos baixar. E aí aconteceu isso. Né? Ninguém deve ter chegado pra ele, botado na cara dele. Meu irmão, você chegou agora, você é de 2000 e alguma coisa. Quem é você? Entendeu? Alguém tinha que chegar mesmo do Flamengo e falar isso. Espero que alguém tenha feito isso, mas pelo visto não mudou porra nenhuma. Caralho, que moleque soberbo, velho. Que moleque soberbo. Eu lembro do Lincoln. Que é porra, caralho. Quem lembra? Eu quero que você comente. Você lembra do Lincoln? Então, vê se você não lembra. Danilo é o típico lance do jogador que já está numa fase de carreira diferente, tem que se adaptar. Tem arranque. E ele confia muito que vai chegar no tempo e ali um segundo... O Thiago, que é um jovem também. Um segundo que ele perde, o Thiago já está à frente, o Danilo acaba erguendo o pé, expulsão justa. E no caso do Wallaciano, aí... 10 minutos em campo. Porque a tendência nesses casos também é colocar tudo na conta do treinador. O Felipe Luiz colocou o Wallaciano para jogar depois do que o Wallaciano fez na Copa do Brasil, com esse temperamento do Wallaciano, o Flamengo com 1 a menos. Não, mas aí não dá, porque na coletiva passada o Felipe Luiz foi até cobrado por ter colocado o Pedro muito tarde e não ter utilizado o Wallaciano. E ele mesmo falou assim, ele falou na coletiva, realmente talvez eu preciso dar mais chance ao Wallaciano, mas pensei no Pedro por causa disso e se criticou até a demora. Aí hoje ele coloca o Pedro. Aí ele tem que tirar o Pedro justamente em função... Circunstância de jogo. E aí ele põe o Wallaciano. Aí o Wallaciano em 10 minutos faz o que faz. Mas o ponto é, mesmo sendo um jogador jovem, não dá pra ficar nessa de
O técnico não pode colocar na fogueira. O Wallace Não tem fogueira. já viveu muita coisa no Flamengo. Claro. A base do Flamengo, o cara que é formado no Flamengo já cresce com um senso grande de responsabilidade. Isso não tem a ver com fogueira, Birner. O Breiler, ele foi imprudente. É infantilidade. Ele é imprudente, Não, galera. não Ele é imprudente, algo porra. que surpreenda no comportamento Porra, ele do é Wallace. imprudente. E aí, com relação ao Felipe Luiz, ele bancou esse comportamento lá atrás. Quando o Wallace começou Ele falou que preferia, né? Até que... começou a mostrar um comportamento mais agressivo em campo, mais questionador de jogadores mais velhos. E eu até entendo que o jovem queira se impor, mas normalmente ele está trilhando um caminho diferente. E aí, o Felipe Luiz também foi responsável pelo desaparecimento do Wallace quando ele o coloca para bater o pênalti decisivo no jogo contra o Atlético. Tem participação do Felipe Luiz nisso, porque o técnico não é só para escalar o jogador. Mas o maior responsável é o jogador. Colocar ele para jogar não, é para conversar com ele fora de campo. Olha só, é isso. Você errou aqui. E o Felipe bancava um comportamento diferente. É isso que eu acho errado. Quando ele começou a jogar, que ele dava retorno. Ele, tecnicamente, é muito bom jogador. E é um jogador que não se deve perder. O Flamengo tem que fazer um trabalho com ele para não perder o potencial técnico desse atleta em virtude de comportamentos que não facilitam a própria carreira dele e não ajudam o time. Eu acho que aí tem uma participação não só do Felipe Luiz, como do departamento de futebol do Flamengo como um todo. Fala, Breno. Não, e nesse caso do Wallace é, de fato, conversar, como o Eugênio falou, sem exposição, e ele até já tinha recebido uma certa punição, porque ele vinha tendo sequência, um jogador que Felipe Luiz admira desde a base, e desde então perdeu espaço, há tempos não recebia oportunidade. Pela cobrança do pênalti, ele foi muito claro. E mais que o pênalti, Ele né, bateu Eugênio? uma bomba por cima do gol. Tem Eliminou o Flamengo da Copa do Brasil. Jogador com esse temperamento, você precisa modular, e para modular, ele só vai aprender com os erros também. E esse é mais um episódio em que tem que sentar e refletir e entender que às vezes malandragem demais faz mal, de que essa coisa de todo jogo tem de entrar na cabeça do adversário. Ele vai aprender que jogo sim, jogo não, há circunstância ideal para isso. Mas o jogo de hoje, eu vejo até que o Felipe Luiz, diante das adversidades, conseguiu reagir bem. As substituições que ele faz no intervalo foram boas. O Luiz Araújo entra como um meia, tira o De La Cruz, que mais uma vez não respondeu bem, entra com o Bruno Henrique, com o Plata. Ele colocou o time não pensando, vamos... O Flamengo teve chance de fazer gol antes do Bahia. E outros técnicos, Eugênio, poderiam... Pô, que passe do Arrascaeta, absurdo. Não, se o Samuel Lee não tivesse a frieza ali, poderia ter saído à frente no placar. Mas outros técnicos poderiam até pensar de forma muito conservadora. Olha, vamos evitar tomar mais um gol, se abre a porteira pode ser uma goleada. Felipe Luiz tentou empatar o jogo, tentou igualar as ações. Então eu vejo por esse lado e eu ainda vejo o Flamengo muito forte. Mesmo respeitando o momento do Palmeiras, no Campeonato Brasileiro, eu vejo o Flamengo ainda como favorito, apesar desse momento de oscilação. E nós também estamos aqui ansiosos, aguardando que esse nosso favoritismo se concretize, botando o Palmeiras no bolso. E, meu irmão, o Wallace, desculpa, tudo que vocês falaram aí. Soberba, eu acho ele um moleque soberbo e eu já vi esse filme. Então se você concorda comigo, deixa aqui no comentário, não esquece. E vambora que no próximo react é mais alegria, galera. Flamengo, porra, relação.